nosso papo de hoje é em cima do acorde diminuto e do acorde meio diminuto. Muita gente confunde aí, acha que é o mesmo acorde, porém não é. Falando de diminuto primeiro, ele é proveniente, lá ele vem do campo harmônico de uma escala menor, da menor harmônica. Ele é o 7º grau da menor harmônica, tá? E no violão e na guitarra, a gente consegue utilizar ele na 6ª corda, na 5ª e na 4ª corda também. Fica muito legal, porque fazendo diminuto na 4ª corda, você deixa esse diminuto mais agudo e fica muito legal para a guitarra trabalhar junto com o violão, então é muito interessante. Então, partindo da 6ª corda, eu tenho esse desenho aqui. Partindo da 5ª corda, o desenho já muda, essa forma aqui. E partindo da 4ª corda, eu já tenho essa forma aqui, ó. E o diminuto, ele tem uma característica única. A distância dos intervalos dos graus desse acorde, ele é uma distância só, é um tom e meio, sempre vai ser um tom e meio. Então, por exemplo, eu estou voltando para o Mi aqui, Mi diminuto. Um tom e meio depois vai ser o Sol, então é um tom e meio. Então, o próximo grau dele, o Sol é terça menor, o próximo grau é a 5ª diminuta, então eu vou achar aí o Si bemol, ó. Eu venho aqui um tom e meio, Si bemol. Então é um tom e meio também, e mais um tom e meio eu acho Ré bemol, que é a 7ª diminuta. Então, todos os graus, eles contêm um tom e meio de distância, olha só que legal. E por isso você consegue dobrar, fazer essa dobra de um tom e meio e ser o mesmo diminuto, só que partindo do outro grau do acorde. Então, por exemplo, se eu estiver aqui no Mi diminuto, um tom e meio depois que é a terça menor do acorde, eu vou encontrar o Sol. Se eu fizer o Sol diminuto, ele é o mesmo diminuto do Mi diminuto. Então, isso vai dobrando. Por isso que a gente consegue fazer um arranjo dobrando de um tom e meio, e vai encontrando outros diminutos, porém, ele é, na verdade, o mesmo diminuto inicial que a gente estava fazendo. Entenderam? Ó, Mi, Sol, diminuto, que é o mesmo. Se eu fizer aqui, ó, Si bemol diminuto, é o mesmo diminuto. Esse diminuto também tem todos os graus que esse Mi inicial tem. Então eu consigo dobrar. Por isso que a gente faz aqueles arranjos, às vezes, dobrando, ó. Ó. Eu acho o Mi de novo lá na frente. Entendeu a ideia? Fica muito interessante. Só esse diminuto que tem essa característica. Agora, como eu posso utilizar esses diminutos na música? É muito legal a gente entender esse processo, que muita gente confunde, como eu falei, com meio diminuto. É um outro acorde que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. O diminuto, ele é a 7ª da menor harmônica. Então, por ele ser a 7ª, eu posso utilizá-lo como preparação para cair num acorde menor, numa tonalidade menor. Por exemplo, eu estou no Lá menor. 4º grau, posso fazer assim e posso fazer o diminuto como preparação para cair no Lá menor de novo, trocando esse diminuto pelo Mi 7, que seria o dominante da menor harmônica, mas eu posso fazer essa troca ou utilizar os dois, ó. Viu a ideia? Utilizando os dois. Então o diminuto tem essa função muito legal, trabalhando direto como dominante. Mas ele também tem outras funções aqui legais que a gente pode utilizar também como empréstimo modal dentro de uma tonalidade maior. Por exemplo, eu estou no Dó, eu faço um Sol e Lá menor. A música tem esse trechinho aqui. Aí, entre o Sol e o Lá menor, eu posso colocar esse diminuto de preparação aqui, fazendo uma passagem do Sol
para o Lá menor, mas com a ideia de função aí de dominante, caindo no Lá menor, mesmo sendo sexto grau de Dó, ele dá essa tensão aqui de dominante, fica legal, ó. Viu a ideia? Fica muito interessante. Eu posso voltar também, aí já com a ideia de passagens, literalmente. Eu posso voltar para o dominante do Dó também, fica muito legal, ó. Fica muito interessante. Tudo é questão de você adaptar o arranjo aí e entender que o diminuto tem algumas funções diferentes, você pode aproveitar e fica muito legal. Agora eu posso também utilizar o diminuto como um diminuto de ornamentação. Isso fica muito legal, você dá a ideia que vai finalizar ou repousar em um determinado acorde, mas você vai para um outro acorde, então fica muito interessante também. Roberto Carlos, se não me engano, fez um arranjo parecido, vê se eu lembro aqui, ele começa a música aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quando eu estou aqui, ó, eu vivo este momento lindo. Viu a ideia? Ele deu a intenção de preparação, né? Um diminuto de preparação para cair no Lá menor, mas ele caiu no Si menor. Olha só que legal. Então, esse tipo de arranjo também fica muito interessante. A gente utilizar esse diminuto aí como ornamentação. Fica muito legal. Então, dá para a gente brincar com isso aí. Entender a função do diminuto, ele pode trabalhar tanto como dominante, como passagem, então você pode brincar aí com esse diminuto, que fica muito legal. Agora a gente vai ver sobre o meio diminuto, como eu falei, é um acorde totalmente diferente, a gente precisa entender de qual campo harmônico ele vem, tudo isso e a função também, como a gente pode utilizar na música. Já o meio diminuto, ele é totalmente diferente do acorde diminuto, tá? Só para vocês entenderem, o diminuto ele tem uma terça menor, uma quinta diminuta e uma sétima diminuta. Já o meio diminuto, ele é um acorde menor com sétima e quinta diminuta. A diferença de um para o outro está na sétima. O meio diminuto, ele tem uma sétima menor. E já o diminuto, ele tem uma sétima diminuta. Então é diferente um pouquinho. Então, o meio diminuto ele é formado por uma terça menor também, uma quinta diminuta e uma sétima menor. E ele é encontrado em todos os campos harmônicos, tanto no maior quanto nos menores também. No campo harmônico maior, ele é encontrado no sétimo grau do campo harmônico. E nos menores, ele é encontrado no campo harmônico menor natural no segundo grau, certo? E na menor harmônica, ele é encontrado também no segundo grau, que também tem um diminuto lá no sétimo, tá? Então, o único campo harmônico menor que tem tanto o diminuto quanto o meio diminuto é o campo harmônico menor harmônico, tá? Só para vocês ficarem cientes aí. E a menor melódica, o campo harmônico menor melódico, esse meio diminuto é encontrado no sexto grau e no sétimo grau. Ele é menos usual, depende muito da música, mas a gente consegue trabalhar também com esse campo harmônico aí. Então, o meio diminuto é muito legal, porque ele também pode trabalhar como dominante, eu posso trabalhar ele como 2-5-1 menor, fazer um arranjo dentro de uma tonalidade maior para cair num acorde menor. Tudo isso ajuda, o meio diminuto é muito legal para a gente brincar um pouquinho. Por exemplo, tocando uma música em Ré. Vou usar aqui o Ré com sétima maior e fazer uma passagem aqui lá com baixo Dó sustenido para cair no Si menor com sétima. A minha intenção aqui é cair no Si menor com sétima. Então, eu posso utilizar esse meio diminuto como arranjo, fica muito legal, trocando esse Lá aqui com baixo Dó sustenido, que é o próprio Lá invertido, colocando meio diminuto aqui, ó, um Dó, meio diminuto, que é o menor 7 e quinta diminuta, como fosse 2 aqui do Si menor, usando aqui o empréstimo modal, e usaria também aqui, para acrescentar, para ficar legal, um dominante aqui
para cair no Si menor. Um Fá sustenido com sétima e 13ª menor, ficaria legal. Para cair no Si menor. Então, eu trocaria um acorde por 2 acordes, usando esse meio diminuto também. Fica legal, ó. Fica muito interessante. Então, claro, tem várias situações, mas essa é uma delas para você utilizar o meio diminuto, trocando aí, quer fazer uma passagem, fica muito interessante. Esse meio diminuto também pode ser utilizado como dominante. Muita gente não sabe, mas fica muito legal. Por exemplo, eu estou fazendo uma passagem aqui no próprio Ré. Vou fazer um dominante, que é o Lá com sétima, mas eu vou incluir esse meio diminuto para depois cair no Ré. Fica muito legal, ó. Olha só como é que soa bem. É uma questão de você trabalhar essa ideia, né? De trabalhar a função. Nesse caso aqui, eu não usei empréstimo modal porque eu estou no próprio Ré. O próprio Ré tem esse sétimo aqui, certo? Quando eu caí no Si menor, eu usei esse meio diminuto com a intenção de ser segundo grau do Si menor aqui. Com a intenção de fazer essa passagem usando empréstimo modal para cair Si menor. Tudo isso é intenção que você vai utilizar. Então, quando a gente faz algum arranjo, alguma coisa, pega alguns acordes diferentes, a gente tem que ver qual a intenção que tem que ser usada para poder você fazer com que a música soe do seu jeito, do jeito que você quer. Tem até uma música do Djavan, Um Dia Frio, eu acho que eu já dei alguns exemplos dela aqui no canal, mas ela tem esse meio diminuto e é muito legal você perceber esse arranjo, porque realmente você acaba utilizando até em outras situações. Por exemplo, ó, deixa eu ver se você lembrar. Um dia frio, bom lugar para ler um livro, pensamento lá em você, sem você não vivo. Viu a ideia? Um dia triste, e assim vai. Viu o meio diminuto, que é o segundo 2-5-1 menor, aqui depois eu fiz um Ré com sétima e nona menor. Fiz um arranjo aqui para cair de novo no Sol menor. Então, fica muito interessante você trabalhar esse meio diminuto também, além de saber trabalhar também com o diminuto, como eu passei lá atrás. Tudo é questão de você entender. Eu passei algumas ideias aqui para vocês em casa aí brincarem um pouquinho. E esse papo aqui é para a gente entender como funciona e saber que são acordes diferentes, tá bom? Gente, dá uma olhadinha com calma, dá uma treinada aí, fica legal. E crie seus próprios arranjos aí utilizando diminuto e meio diminuto, tá? Pessoal, não esqueça, dá um like lá embaixo, compartilhe também com seu amigo esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, bate um papo aqui comigo também, para a gente aprender juntos, tá joia? E se você está precisando melhorar o seu instrumento aí, eu tenho 2 cursos aí com nível mais avançado, um curso de harmonia e um curso de arranjo. Gente, um forte abraço, até o próximo vídeo aí, que Deus abençoe.